Dilexite, eu te amei. Leão XIV assina sua primeira exortação apostólica, divulgada hoje, 9 de outubro. Trata-se de um texto dividido em 121 pontos e que relança o magistério da Igreja sobre os pobres nos últimos 150 anos. Foi Francisco quem iniciou o documento nos meses que antecederam sua morte. Assim como aconteceu com a Lumen Fidei de Bento XVI, finalizada em 2013 pelo Papa argentino, também desta vez é o sucessor que completa a obra. Dilexit representa uma continuação da Dilexit-nos, a última do predecessor sobre o coração de Jesus, e há inúmeras referências a Francisco na obra, assim como aos documentos produzidos pelo episcopado latino-americano nas últimas décadas. Leão XIV retoma o tema da opção preferencial pelos pobres não para indicar um exclusivismo ou uma discriminação em relação a outros grupos, mas da ação de Deus que se move por compaixão pela fraqueza da humanidade. O Papa denuncia a economia que mata, a falta de equidade, a violência contra as mulheres, a desnutrição e a emergência educacional. Leão XIV relança o apelo de Francisco pelos migrantes e pede aos fiéis que façam ouvir uma voz que denuncie, porque tais estruturas da injustiça devem ser destruídas com a força do bem, que é a Dilexite. Ajude a Igreja a servir os pobres a conduzi-los a Cristo, escreve o Pontífice na carta de apresentação. Fonte: Vatican News. Frei Beto comenta a Dilexite. Documento do Papa Leão XIV consagra a teologia da libertação. Frei Beto. A exortação apostólica Dilexite, eu te amei, do Papa Leão XIV, ressoa como sopro de esperança e significativa reafirmação do Evangelho vivido a partir dos pobres. No Brasil, onde a desigualdade social tem rosto, cor e território, o rosto das mulheres negras periféricas, o corpo exaurido dos trabalhadores informais, os povos indígenas ameaçados, os jovens de favelas mortos pela violência, o conteúdo do documento não chega como novidade, e sim confirmação e estímulo da caminhada histórica da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base, CEBS. Nesta exortação apostólica, Leão XIV desmascara todo o discurso que considera a existência dos pobres uma fatalidade e enfatiza a meritocracia como via de saída da pobreza. Escreve o Papa: os pobres não existem por acaso ou por um cego e amargo destino, muito menos a pobreza é uma escolha para a maioria deles. No entanto, ainda há quem ouse afirmá-lo e, assim, demonstra cegueira e crueldade. Entre os pobres há também, obviamente, aqueles que não querem trabalhar, talvez porque os seus antepassados, que trabalharam toda a vida, morreram pobres. Mas há muitos homens e mulheres que trabalham de manhã à noite, recolhendo papelão, por exemplo, ou realizando outras atividades semelhantes, embora saibam que este esforço servirá apenas para sobreviver e nunca para melhorar verdadeiramente suas vidas. Não podemos dizer que a maioria dos pobres está nessa situação porque não obteve méritos, de acordo com a falsa visão da meritocracia, segundo a qual parece que só tem mérito aqueles que tiveram sucesso na vida. 14. A partir do clamor dos pobres, Dilexite reafirma que a fé cristã não pode ser separada do amor concreto, da justiça social e da transformação das estruturas que geram miséria e exclusão. Essa mensagem encontra eco profundo na realidade brasileira, onde as contradições do capitalismo periférico, o racismo estrutural, o patriarcado e a devastação ambiental ferem diariamente parcela significativa de nosso povo e nossa casa comum. Logo nos primeiros parágrafos, o documento recorda: Deus é amor misericordioso, que se preocupa com a condição humana e, portanto, com a pobreza. 16. Essa opção divina tem expressão concreta na conjuntura brasileira. Aqui a pobreza não é abstrata. Manifesta-se na fome que ainda castiga milhões de pessoas, na informalidade que consome as forças de quem trabalha sem direitos, no abandono da juventude nas periferias, no desmatamento que expulsa povos originários e ribeirinhos. Quando a exortação afirma que Deus guarda em seu coração aqueles que são particularmente discriminados e oprimidos, fala ao coração de uma igreja que já ouviu esse mesmo apelo em Medellín, 1968, e Puebla, 1979, onde os bispos latino-americanos afirmaram a opção preferencial pelos pobres como exigência da fé. Neste documento, o Papa Leão XIV denuncia a ditadura de uma economia que mata. Essa frase, tão direta, dialoga com a experiência brasileira de um sistema que concentra renda, privatiza bens comuns e precariza vidas. O país mais católico do mundo é também um dos mais desiguais. 1% da população concentra quase 30% da riqueza nacional,
enquanto multidões sobrevivem sem acesso à moradia, ao saneamento e à segurança alimentar. Leão XIV lembra que Santo Agostinho, que teve como seu mestre espiritual Santo Ambrósio, insistia na exigência ética de partilhar os bens. Não é de tua propriedade aquilo que dás ao pobre, é dele. Porque tu te apropriaste do que foi dado para uso comum. 43. No Brasil, sabemos que a pobreza tem causas históricas: a escravidão, o racismo estrutural, a desigualdade de gênero, o latifúndio e a lógica de exploração que moldou nossa formação econômica. A exortação desmente as ideologias que justificam a miséria como falha pessoal ou preguiça. A pobreza não é uma escolha para a maioria deles. Essa é a linguagem da teologia da libertação: reconhecer o pecado não apenas em indivíduos, mas nas estruturas sociais de opressão. Quando o Papa fala de estruturas de injustiça que criam pobreza e desigualdade extrema, ele legitima décadas de reflexão teológica latino-americana que sempre viu a libertação como transformação das causas e não apenas alívio das consequências. Para nós, no Brasil, isso significa denunciar o agronegócio predatório que destrói o Cerrado e a Amazônia, expulsando povos tradicionais. O racismo institucional que criminaliza a pobreza e transforma as periferias em zonas de extermínio. A política econômica excludente que sacrifica os mais vulneráveis para amealhar sempre mais lucros. A mercantilização da fé, que transforma o evangelho em produto de consumo e promete prosperidade individual enquanto ignora a injustiça coletiva. Não se trata de levar Deus aos pobres, mas de encontrá-lo ali. 79. Essa afirmação de Dilexit poderia ter sido escrita por Dom Helder Camara, Pedro Casaldáliga ou irmã Dorothy Stang. Expressa o coração da espiritualidade libertadora, para a qual o povo não é objeto de pastoral, mas sujeito histórico da libertação. O documento valoriza os movimentos populares, camponeses, urbanos, ecológicos, indígenas, de mulheres, como expressões concretas da busca por justiça. No Brasil, isso significa reconhecer no MST, no MTST, nas centrais sindicais, nas pastorais sociais, nas CEBS, nas juventudes populares e nas organizações negras e feministas o rosto do Evangelho vivo. Escreve Leão XIV. Estes líderes populares sabem que a solidariedade consiste também em lutar contra as causas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, de terra e de casa, a negação dos direitos sociais e laborais. É fazer face aos efeitos destruidores do império do dinheiro. A solidariedade, entendida no seu sentido mais profundo, é uma forma de fazer história e é isto que os movimentos populares fazem. 72. De fato, os movimentos populares convidam a superar aquela ideia das políticas sociais concebidas como uma política para os pobres, mas nunca com os pobres, nunca dos pobres e muito menos inserida num projeto que reúna os povos. Se os políticos e os profissionais não os ouvirem, a democracia atrofia-se, torna-se um nominalismo, uma formalidade, perde representatividade. Vai se desencantando porque deixa de fora o povo na sua luta diária pela dignidade, na construção do seu destino. 81. Eu te amei afirma, a Igreja deve colocar-se ao lado dos pobres e empenhar-se ativamente pela sua promoção integral. Essa promoção integral inclui não só pão e casa, mas o direito à cultura, à fé, à palavra, à participação política. É nesse sentido que o documento encontra eco nas experiências da CEBS, nas romarias da terra e das águas, na pastoral da juventude, nas pastorais da terra, carcerária e dos migrantes, espaços onde a Bíblia é lida à luz da vida e onde o povo descobre que Deus está do lado dos pobres. No Brasil, muitas vezes tenta-se defender que a fé nada tem a ver com a política, exceto quando de direita. Dilexit rompe com essa falsa dicotomia ao assinalar que não se pode separar a fé do amor pelos pobres. A fé autêntica não se mede por doutrinas, mas pela prática da justiça. O Papa vai mais além ao afirmar que o cristão não pode considerar os pobres apenas como um problema social. Eles são uma questão familiar, pertencem aos nossos. A relação com eles não pode ser reduzida a uma atividade ou setor da Igreja. Como ensina a Conferência de Aparecida, solicita-se dedicarmos tempo aos pobres, prestar a eles amável atenção, escutá-los com interesse, acompanhá-los nos momentos difíceis, escolhê-los para compartilhar horas, semanas ou anos de nossa vida, e procurando, a partir deles, a transformação de sua situação. Não podemos esquecer que o próprio Jesus propôs isso com seu modo de agir e com suas palavras. 104.
A teologia da libertação sempre enfatizou que o reino de Deus é uma utopia que se concretiza na história e desemboca no outro lado da vida, e que a salvação começa aqui e agora, e a evangelização exige transformação social. O documento papal confirma que o amor cristão deve se traduzir em compromisso social, em ações que enfrentem as estruturas da exclusão. No Brasil, isso implica uma pastoral que vá além do assistencialismo e denuncie as causas da fome, participe da construção de políticas públicas, defenda a democracia e os direitos humanos. A fé não é fuga da realidade, mas luz e força para transformá-la. Algumas expressões da exortação soam como eco direto das dores e esperanças do povo brasileiro. A opção preferencial pelos pobres gera uma renovação extraordinária na igreja e na sociedade quando somos capazes de ouvir o seu clamor. 7. A opção preferencial pelos pobres, ou seja, o amor que a igreja tem por eles, como ensinava São João Paulo II, é decisivo e pertence à sua constante tradição. Impele-a a dirigir-se a um mundo no qual, apesar do progresso técnico-econômico, a pobreza ameaça assumir formas gigantescas. A realidade é que para os cristãos os pobres não são uma categoria sociológica, mas a própria carne de Cristo. 110. Esses trechos, quando proclamados em nossas comunidades, podem reacender o ardor missionário e pastoral que marcou a caminhada da Igreja no Brasil, aquela que Dom Paulo Evaristo Arns chamava de Igreja dos Pobres e com os Pobres. A de Lexite não é apenas um texto de reflexão, mas um chamado à ação pastoral. No Brasil, essa ação pode se traduzir em passos concretos, como a formação bíblico-popular, retomar a leitura orante da Bíblia à luz da realidade, fortalecendo círculos bíblicos, comunidades de base e pastorais sociais que atuam junto aos pobres e marginalizados, e também estimular a economia solidária e ecológica, e promover iniciativas que articulem fé, trabalho digno e cuidado da criação. Multiplicar a educação popular para a formação da cidadania, de modo a despertar no povo a consciência de seus direitos, defender os povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, reconhecendo neles a voz profética que clama pela terra e pela vida, e intensificar a presença da Igreja nas periferias, onde as paróquias devem ser centros de solidariedade, de partilha e de escuta. Dilexite convida a uma igreja em saída, que abandone o conforto das sacristias e caminhe com o povo. No Brasil, onde a pobreza é estrutural e a fé é popular, o documento pontifício chega como reforço e confirmação da teologia da libertação, que nos lembra que o amor de Deus é revolucionário, rompe as cadeias da indiferença e denuncia as causas da injustiça. Ser cristão, à luz dessa exortação, é estar do lado dos pobres, não por ideologia, mas por fidelidade a Jesus, o pobre de Nazaré. É deixar-se evangelizar pelos simples, lutar por justiça, defender a vida, cuidar da casa comum e anunciar que outro mundo é possível e necessário. Dilexite legitima essa subversão do amor ao nos recordar que o amor cristão é libertador, porque não aceita a miséria, não se conforma com a exclusão e não se cala diante da opressão. Tomara que nossas comunidades, inspiradas por este documento papal, sigam construindo um Brasil mais justo e solidário, onde cada pessoa possa ouvir, não como promessa distante, mas como realidade vivida, as palavras do próprio Deus: Eu te amei, Dilexite, e continuo te amando no rosto dos pobres. Apocalipse 3,9. Frei Beto é escritor, autor da tetralogia sobre os evangelhos, Jesus militante, Marcos, Jesus rebelde, Mateus, Jesus revolucionário, Lucas, e Jesus amoroso, João, editado pela Vozes, entre outros livros. Livraria Virtual, freibeto.org